Se você ler essa passagem em casa, você pode ter uma perspectiva curta do que significa esse dia de Yahvé, dia do Senhor. Rapaz, hoje vi que netinha. 2 netinhas. Glória a Deus. Para pensar, irmãos, não é terrível? Não é um dia bonito, não é um dia abençoado, é um dia de julgamento, de juízo. Com ira e ardente furor da parte de Deus, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Se você não tiver a perspectiva correta sobre essa passagem, o que ela parece? O que essa passagem parece? Fim do mundo, né? O fim do mundo inteiro. Todos são os pecadores e fala destruir a terra, só que o escopo dessa visão é menor. Ela é menor, ela foi temporal, ela não foi escatológica propriamente dita. Eu vou mostrar a vocês hoje, como comecei na semana passada, a mostrar profecias que têm mais de um cumprimento na história, lembram? Muito bem. Nem toda profecia tem mais de um cumprimento na história. A maioria delas não tem. Você vai pegar a profecia, vai se cumprir. Por exemplo, em Miqueias diz, aí vem teu rei humilde, montado no jumentinho. Se cumpriu quando Jesus entrou, não é? Montado no jumentinho. Uma única vez. Não tem uma outra vez escatológica. No tempo do fim, Jesus vai montar um jumentinho de novo. Não vai acontecer. Então, a maioria das profecias são de cumprimento objetivo. Porém, algumas profecias, Deus faz com que ela se cumpra mais de uma vez na história. São aquelas profecias cíclicas, né? Que acontece aqui, depois vem mais um pouquinho, acontece aqui, depois pode acontecer uma terceira vez. Aí vocês pegaram o conceito, entenderam, mas não aprofundamos. Então, eu desenvolvi essa lição focado no dia de Yahvé, o dia do Senhor. Você já ouviu essa expressão em estudos, em palavra, em palestra, em pregações. O dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. E a maioria das vezes que ouvimos essa expressão dia do Senhor, para nós agora no tempo, no século 21, é o nosso futuro. É escatológico, é o tempo do fim. Só que quando você vai ler na Bíblia, você vai achar várias passagens com o famoso dia do Senhor. O dia de Yahvé. Senhor em letras maiúsculas aqui é um tetagrama no original. Aí muda a configuração, porque não é só o dia do Senhor no tempo do fim, nosso futuro. Quando Deus vai ajustar conta com os pecadores. O dia do Senhor vem acontecendo ao longo da história. Então precisamos identificar, esse dia do Senhor já aconteceu. Para que povo esse dia do Senhor aconteceu? Em que época isso aconteceu? É a aula de hoje. Vocês vão tirar a ambiguidade dessa expressão, dia do Senhor. Vamos lá, avança para mim. Na última lição mostramos que uma mesma profecia de Deus pode conter 2 ou mais eventos, sendo um deles cumprido num tempo, como alusão a outro cumprimento futuro. Logo, tais profecias precisam ser analisadas à luz dos fatos ocorridos sobre a terra para servir de parâmetro para um segundo evento escatológico, sempre respeitando as diferenças e semelhança nos detalhes precisos das intervenções divinas. Nesta lição, exploraremos essa mesma distinção de profecias relacionadas ao grande e terrível dia de Yahvé, ou o dia do Senhor. Para alguns povos, né, o dia de Yahvé se cumpriu. E outros ainda aguardam seu fatídico cumprimento final, nos últimos dias. Então vamos ver. Já aconteceu o dia do Senhor para algum povo? Já. Na história. Já aconteceu, eu vou mostrar dentro do contexto da profecia. Avança aí para mim, é quando Deus intervém no mundo dos homens.
Dia de Javé contra a Babilônia e Egito. Semana passada nós usamos aquelas passagens que falavam do dia de Javé contra a Babilônia, lembram? Primeiro profetizou que a Babilônia ia surgir na história. E antes que surgisse, já estava decretado também a queda dela. Tudo isso nós vimos na semana passada. Então vamos só rever aqui Isaías 13, 5 e verso 19. Vamos ler? Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Percebam, toda a terra parece um exagero, uma hipérbole. Mas qual terra vai ser destruída nessa passagem? Babilônia. Quais são os instrumentos de Deus, os consagrados de Deus para destruir Babilônia? Está aprendendo na semana passada. Quem é o povo que vai destruir Babilônia? Os medo-persas, lembram? Do carneiro de 2 chifres? Quem vai destruir a Babilônia são os medo-persas. Eu tirei a ambiguidade dos textos na semana passada. Esses consagrados não são santos, não são anjos. São os exércitos que vão invadir e executar o juízo de Deus sobre a Babilônia. E aí o verso 6 diz, vamos lá? Uivai, pois está perto o quê? Dia do Senhor. Então, houve um dia do Senhor, já se cumpriu na história? Já. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Sobre que povo? Verso 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Alguém menos perspicaz pode achar que isso é futuro. Ah, pastor, aqui é uma passagem profética para a Babilônia, Babilônia do tempo presente, né? Essa Babel que nós estamos vivendo, o sistema. O texto não diz isso. Houve um cumprimento e Babilônia foi transtornada e até o século XX ela ficou deserta. Lembra? Mostrei fotos e tudo. Ruínas da Babilônia antiga. Agora, no século XX para o XXI, começou a gente a morar lá de novo. Mas por muitos séculos, a área onde antes era o grande império da Babilônia ficou em ruínas, cumprindo a profecia de Deus. Então já se cumpriu um dia do Senhor específico para a Babilônia. Partindo desse exemplo, você vai entender que o dia do Senhor, então, é qualquer intervenção de juízo de Deus sobre os reinos humanos. Não é só um dia do Senhor. Houve vários dias do Senhor. Todo mundo pegou aí o sentido? O que caracteriza o dia de Javé? O dia do Senhor é o dia da intervenção do céu sobre os homens na terra, quando Deus traz juízo ou salvação. Normalmente traz juízo para um, salvação para outro, ao mesmo tempo abate o inimigo, exalta o seu povo. Esse é o dia de Javé. Amém, povo santo? Vocês estão dormindo ainda? Tomaram um cafezinho? Não, tem 2 garrafas de café ali, ó. Acorda aí, que nós temos muito texto para ler, vamos lá? Quem quer aprender tem que vir com a mente aguçada. Vamos lá. Ironicamente, antes do seu julgamento, a Babilônia foi instrumento nas mãos de Deus para julgar o Egito. Para os egípcios veio o terrível dia de Javé no ano de 605 a.C. É interessante, Babilônia foi julgada, mas antes de ser julgada, ela foi instrumento para julgar outra potência, o Egito. Para o Egito já aconteceu o dia de Javé também. Vamos ler a passagem. Jeremias 46, não vamos ler aquilo tudo, né? Editei para diminuir a porção de texto. Jeremias 46, 1, leiam, por favor, em voz alta, para vocês acordarem. Vamos lá? Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, a respeito do Egito. É bem específico, irmãos? Bem específico. A respeito do Egito. Contra o exército faraó Neco. Tem o nome do faraó da época, irmãos. Ah, isso aqui é escatológico. Como?
Teria que reencarnar o Neco. Isso aqui aconteceu no tempo. Deus deu o nome do faraó e tudo. Então vamos lá, contra o faraó Neco, rei do Egito. Exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes. É a famosa batalha de Carquemes. É famosa para quem gosta de história. Historiadores. Para nós, leigos, isso aqui não quer dizer nada, né? A qual feriu Nabucodonosor, aqui o rei, aqui, ó. Rei da Babilônia. No ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Tem marcos cronológicos. Tem o nome dos reis que entraram nessa batalha. Não é escatológico. E é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Vamos lá, lê aqui, por favor. Porque este dia... Que dia é esse que aconteceu lá nessa batalha? Dia do Senhor. Então, o dia do Senhor já se cumpriu quando Babilônia foi usada para destruir o poder do Egito. Dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, Yahvé dos exércitos. Dia de vingança contra seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor, Yahvé dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates, onde aconteceu o confronto das duas potências. Amém? Esse dia do Senhor já aconteceu na história e foi 6 séculos antes de Jesus vir à terra. Já aconteceu. Avança aí para mim. Tem até ilustração. A profecia era específica contra o Egito. A batalha foi entre egípcios e os babilônios, lá perto do rio Eufrates, que é bem para o oriente. Os exércitos egípcios tiveram que atravessar milhares de quilômetros para chegar nessa guerra. Não só Jeremias profetizou essa batalha, como também Ezequiel, capítulo 30, verso 1. Vamos ler? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia de Yahvé, ali no original. Dia nublado será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, é contra o Egito. E haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Então, partindo desse exemplo, nós vimos aí o dia do Senhor chegando sobre a Babilônia, com os Medo-Persas. Chegou o dia do Senhor para os egípcios, com a própria Babilônia sendo o executor. Então, todas as vezes que Deus permitia que um império subjugasse o outro, sendo essa a vontade do Senhor, era o dia do Senhor para aquele povo. Todo mundo entendeu o conceito? Não vai ficar mais perdido quando lê essas profecias? Tem que atentar para o detalhe. Não pode sair espiritualizando tudo e não pode jogar para o futuro. Tem que observar. Está na sua leitura diária, está lendo o livro de Ezequiel. Aí se deparou com uma profecia dessa. Meu Deus, o que significa isso? Que aplicação vai ter na minha vida? O problema é que a gente quer pegar toda a Bíblia e tornar ela aplicativa. Tem coisa que é história, só história. Você vai ler o que aconteceu. Qual é a moral da história? Deus matou um monte de gente no Egito. O que isso vai ajudar na sua vida espiritual? Nada. É só a mostra de que Deus intervém nos reinos humanos. Isso vai trazer para a sua vida o quê? Primeiro, uma perspectiva correta de Deus, que Deus não fica lá impassível lá no céu, olhando o que acontece na terra sem se mexer. Segundo, vai dar a você a perspectiva do temor. Porque Deus, quando Ele resolve intervir contra um povo, é o dia do Senhor para aquele povo.
Amém, queridos? E a palavra se cumpre cabalmente. E Deus vai usar até o nome às vezes. Eu creio que não. Especificamente assim não. Por isso que eu falei. Tem que olhar os detalhes. Porque todo aquele que não é judeu é gentio. Tem dois povos ali. Vocês perceberam? O Egito vai chorar e quem mais? A Etiópia. A Etiópia era aliada do Egito na empreitada contra a Babilônia. Os povos se uniam, né? 2, 3 reinos para enfrentar outros 2, 3 reinos, por exemplo. Aqui, os gentios são a Etiópia e o Egito. Gentio não é só no Ocidente, não, viu, irmãos? Todo mundo que não é judeu na face da terra é gentio. Africano é gentio, americano é gentio, australiano na Oceania é gentio, europeu é gentio. É todo povo na terra que não for judeu é gentio. Amém? Então, essa profecia, ela é, nos seus detalhes, toda ela completinha para um tempo que já aconteceu. Não tem como você fazer inferências para o futuro. Até porque teria que substituir o faraó Neco, por outro líder no futuro. Não é? Teria que parafrasear. Não há nada que indique isso na Bíblia. Então, essa profecia é o dia do Senhor específico para o povo do Egito. Avança aí para mim. E teve o dia de Yahvé para Israel? Teve. Como já entendemos, dia de Yahvé, dia do Senhor, é quando Deus intervém sobre os homens. O próprio povo de Israel teve que sofrer o dia do Senhor. Vamos aprender? Vocês estão tão animados hoje, Jesus. Dá até medo. Vocês não gostavam de estudar história na infância de vocês. Eu amava história. Requer concentração, né? Vocês não gostavam de história. Que dia que o Brasil foi descoberto? Eu falei dia. Vocês não gostavam de história. Tenho certeza que vocês não gostavam. Mas a Bíblia, meus irmãos, é um livro de história. Tem trocentas histórias aí narradas na Bíblia. Oi? Vamos lá, devagarinho. Eu sei que não é todo mundo que tem o gosto de estudar história, mas história é fundamental. A Bíblia foca mais no Oriente, né? Mas as histórias todas já aconteceram, está na sua Bíblia, está narrado. Dia de Yahvé contra o seu povo Israel. Agora vamos falar desse julgamento do próprio povo de Israel e sendo chamado de dia de Yahvé. Os juízos de Deus não eram exclusivos para as nações gentias. O Senhor nunca foi complacente com os erros do seu povo eleito Israel. E por isso trouxe sobre eles julgamentos. O dia de Yahvé veio sobre aquela geração. Isso aqui me ensina algo. O povo de Israel era especial, era eleito, Deus tirou do Egito, entregou seus oráculos, mas quando o povo pecou, Deus julgou do mesmo jeito que julga os outros povos. Não há distinção. Aquelas passagens que falam para Deus não há acepção de pessoas, diz respeito a julgamento, juízo. Não diz respeito à eleição. Não é que Deus escolhe um e não escolhe outro. Na hora de julgar, Deus não faz acepção de pessoa. Se é filho e cometeu o mesmo erro do ímpio, vai ser julgado como ímpio. Amém? Todo mundo entendeu? Israel tinha 1000 privilégios em relação aos outros povos ignorantes. Mas eles pecaram mais grave do que os outros povos, às vezes. Deus trouxe julgamento sobre Israel, seu povo. Ezequiel 13:13. Leiam para vocês se animarem um pouquinho, vamos lá? Assim diz o Senhor, Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas.
não subiste as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja. Em que dia? No dia de Iavé. Então os profetas estavam enganando o povo de Israel, que estava debaixo do julgamento de Deus, e eles nem serviam para alertar o povo, profetizando mentira. Se ao menos alertassem o povo poderia prevalecer no dia do Senhor. Então já está previsto um dia do Senhor para Israel. Já está sendo dito que os profetas estão loucos, estão malucos, estão falando da própria cabeça. E o dia de Iavé para Israel vai acontecer dentro da história. Amém? Todo mundo entendeu? O que isso nos ensina? Ensina sobre profecia. Que os profetas podem estar fora da vontade de Deus. Nem todo mundo que diz, né, que veio da parte de Deus é de Deus. Nem todo mundo que diz, eu vi isso, eu sonhei aquilo, é da parte de Deus. Já estudamos isso numa das aulas do trimestre. Sonhos e visões. Aqui os profetas estavam totalmente fora do propósito de Deus. Avança para mim. Comentar o livro do profeta Joel, um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento. Porque mostra o dia de Iavé em vários tempos. Esse aqui tem escatologia. Então vamos aprender. No livro do profeta Joel, o dia de Iavé tem uma característica peculiar. A ruína não veio através da guerra, e sim por meio de uma devastação das colheitas, através de praga de gafanhoto. Essa aqui é muito peculiar. Porque o dia de Iavé normalmente era guerra entre reinos. Mas esse dia de Iavé para Israel, profetizado por Joel, não envolveu outros exércitos. Envolveu animais, gafanhotos. E eu vou confrontar a ideia de vocês, tem alguns que se baseiam nessa passagem para inventar moda. Joel 1:4, vamos lá? Leia com o pastor. O que deixou o quê? O gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. Já aplicaram isso na sua vida? Repreendeu o devorador? E o que você pensou sobre o devorador? Que ele era um demônio. Aqui é demônio? Mas o pessoal, baseado nessa passagem, vai inventar demônio. Está claríssimo que são gafanhotos. Gafanhoto. Sabe o bichinho que parece com um grilo? Que come pra caramba? É gafanhoto. Não é o grilo. O corpo do gafanhoto parece com o corpo de um grilo. O pessoal espiritualiza a passagem. Cuidado com o devorador. É gafanhoto. É animal. Não tem nada espiritual aí. O que é espiritual é Deus enviar essa nuvem de gafanhoto para atacar a colheita de Israel. Específico. O gafanhoto devorador. O que mais, igreja? O que deixou o devorador comeu gafanhoto destruidor. Está falando claramente as qualidades dos gafanhotos. Porque veio um povo contra a minha terra. Agora começa a ambiguidade. Presta atenção. Para isso eu estou ensinando vocês. O pastor acabou de dizer que não são exércitos inimigos. São animais. Mas aqui diz claramente um povo contra a minha terra. E aí, qual é a dificuldade? O povo contra a minha terra são os gafanhotos. É só uma linguagem. Então presta atenção para aprender. Poderoso, inumerável. Os seus dentes, está vendo aqui, ó? Vai descrever o povo numeroso. Seus dentes são dentes de leão. E virou um ser sobrenatural agora, né? Que bicho é esse que tem dente de leão? E eles têm queixais de uma leoa. Meu Deus, agora complicou.
Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, descascou o vegetal, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Está falando do ataque desse povo numeroso com dente de leão sobre o quê? Sobre a colheita. Não eram demônios, eram gafanhotos, só que está sendo feito uma hipérbole aqui, um exagero linguístico. Tem nada de demônio e não é pessoas, não são pessoas. Não são exércitos inimigos. É como o gafanhoto é descrito aqui. Um grande exército numeroso que come com seus dentes. Estou ensinando, presta atenção. Em casa sozinho você se confunde. Porque diz aqui um povo numeroso. Avança para mim. Aqui a imagem, ó. É que aqui a gente nunca viu. Você já viu pessoalmente uma praga de gafanhoto? Só em filme. Há 2 anos atrás, quase entrou aqui no Brasil. Chegou lá na Argentina. Uma nuvem de gafanhoto que atravessou o oceano. Se eu não me engano, saiu da África. Imagina milhões e milhões desses animais. Milhões. Formando uma nuvem que atravessa o oceano. Faz uma nuvem muito grande. Só que quando ele chega no campo, é uma destruição total. Eles não param de comer. Então tá cá, ó. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, cada um tem um nome no hebraico. Mas não passa de gafanhoto. Gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. Não transforme isso em anjos caídos, que não são demônios. São animais. Vamos ver sobre quem esse exército ataca? Está no texto. É só olhar com cuidado. Vamos lá? Verso 10 até o verso 15, até o verso 11, depois pula para o 15 e 16. Vamos lá? O campo está assolado e a terra de luto. Por que o que, irmãos? O cereal está destruído. A vide se secou e as olivas se murcharam. Atacou o que esse exército? Colheita, plantação. Verso 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe no campo, do campo. Ah, que dia! Agora leia comigo, por favor, essa expressão. Ah, que dia! Porque o dia de Yahvé está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O que tem de escatológico nisso aqui? Nada. Não terá uma infestação de gafanhoto no tempo do fim. Não, qual é a passagem que tem? Esse texto se cumpriu para ter o dia de Yahvé para Israel. Ah, pastor, os gafanhotos aqui serão exércitos inimigos. Você está forçando a barra em cima do texto. Quando você parafraseia o texto da maneira que você acha que é, você está indo além do que o texto permite, porque aqui está falando claramente de atacar o campo. De atacar ali, ó, o cereal. Se você pega uma passagem e você espiritualiza ela ou transforma ela numa visão escatológica, tudo tem que fazer sentido. Não é isso? Não, pastor, aqui esse exército gafanhoto aqui é só um símbolo dos exércitos inimigos que vão invadir Israel. Muito bem. Então, o que seria o cereal destruído? Nessa espiritualização. Você não pode espiritualizar só o pedaço que convém. A passagem não é assim que se traduz, nem se discerne. O contexto é claro. De um dia de Yahvé contra Israel, usando gafanhotos. Está destruindo a colheita. Agora, para nós aqui urbanos, isso não faz muita diferença. Você vai comprar no supermercado. Mas se você dependesse para sobreviver do plantar e colher, a destruição da sua colheita seria a maior tragédia de sua vida. Você ia ficar com fome, você não teria recursos. Se você fosse um agricultor.
dependesse da colheita, para sobreviver, e viesse uma praga gigantesca que matasse tudo, da onde viria o socorro? Então vamos lá. Verso 16, igreja. Acaso não está destruído o quê? O mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo, porque afetou até as ofertas que eram levadas para a igreja, para o templo de Israel. Lembra que eles davam dízimo da colheita. Até na casa do Senhor faltou alimento para os sacerdotes. E quando destrói, destrói tudo. É indistinto. Pegou a colheita de todo mundo. E ficou faltando o gênero. Acabou a alegria, luto, pranto. Todo mundo entendeu o contexto de Joel, sem espiritualizar, sem forçar a barra para um cumprimento futuro. Já ocorreu. Diga, minha irmã. Sim. Aqui de Apocalipse, aquilo ali é outra coisa. Sim, pergunta. É totalmente diferente. Não, ali tem que fazer uma análise exclusiva no livro de Apocalipse. Porque ele não é só um gafanhoto. Ele tem outros aspectos. Ele tem cara, ele tem cauda de escorpião. É totalmente diferente dessa descrição aqui. Apesar de ter parecer ser a mesma coisa, e você vai ver que esses gafanhotos do Apocalipse atacam homens. Eles ferem homens. Esse aqui de Joel fere a colheita. Não é a mesma coisa, apesar de parecer. Eu vou mostrar mais ambiguidade, tem mais. Não termina aqui, não. Dentro desse mesmo contexto, vai chamar eles de exército. Essa é a dificuldade do leitor comum, que está lendo a palavra em português correta. Porém, tem que passar da palavra literal para a sua aplicação espiritual, digamos assim. Ou pelo menos a fraseologia está rebuscada. Vamos ver mais ambiguidade. Avança aí para mim. Dita a base da profecia de que o ataque é para o campo, para a colheita. Todo mundo chegou aqui comigo? Ninguém fique com dúvida disso. Não saímos ainda do contexto, amém? Mas vai ter palavras que podem levar a essa ambiguidade. Vamos ver o verso 1 ali em diante? Leia comigo em voz alta, que estamos ainda no livro de Joel. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde, olha aí, ó, um povo grande e poderoso. Novamente, está dizendo que está vindo um povo aí. Ok? Grande e poderoso. E aí percebam que esconde o sol. Por que esconde o sol? Porque é uma nuvem. Ela vem sobre, mas é uma nuvem escura. É uma pena que eu deveria ter pego alguma imagem de uma invasão moderna de gafanhotos em algum país para vocês entenderem o visual. De que é uma nuvem de gafanhotos. Não é uma centena, não. Provavelmente você já viu nuvem de pássaros, né? Uma revoada de andorinha. Ali são algumas dezenas, centenas. Nuvem de gafanhotos são milhões e milhões de gafanhotos. É muita coisa. É muita coisa. Então, vamos lá, vamos devagar. Na linguagem profeta, dizendo, vem um grande povo aí. Poderoso, né? Vamos ler.
qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então esse evento foi praticamente exclusivo. Verso 3, igreja, vamos lá? À frente dele vai fogo devorador. Atrás chama que abrasa. Diante dele, olha agora, perceba. Olha a descrição do que acontece com esse povo que vai avançando. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. O que significa? A vegetação está toda verde. O que mais? Mais atrás dele, depois que passa, fica como? Como deserto assolado. Perceberam para onde é o ataque? Se espiritualizar isso aqui, teria que ter uma devastação semelhante no tempo do fim. E é isso que acontece no tempo do fim? Até o juízo de Deus sobre a vegetação vai ser controlado. É 1/3 da vegetação, não a vegetação toda. Então tem que tirar essa ambiguidade. Aqui está falando de um evento que aconteceu sobre a terra. Onde nós paramos? Verso 4. Vamos ler? A sua aparência é como de cavalos. Agora fica mais esquisito, né? Como eu disse, teria que ter trago um filme. Aí vocês veriam como é que eles se movimentam. Sua aparência como a de cavalos. E como a de cavaleiros. Assim correm. É a maneira como corre está sendo descrita aqui. Estrondeando como carros. Tem carros? Não. É como? O barulho. Vem saltando pelos cima dos montes. É exército que vai. Os exércitos vêm pulando com armas na mão. Gafanhoto. Vem saltando pelos cima dos montes, crepitando como chama de fogo. E o barulho que eles fazem são milhões. Que fazem o quê, irmãos? Devoram o restolho. Olha, agora fez a comparação. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Aqui está a chave. Esses que estão avançando é como um povo. Não é literalmente um povo. Aqui não está sendo descrita nenhuma batalha específica de Israel. Aqui não tem nenhum inimigo identificado de Israel. É como um povo. Perceberam aí? E o que eles devoram? Na frente está tudo verde como Éden. Depois que eles passam, fica igual ao deserto. Podem procurar à vontade, vocês não vão ver nenhum evento histórico de Israel que se encaixe nessa descrição. Que já aconteceu. Onde nós paramos? 6. Diante deles, treme os povos. Ninguém quer uma invasão de gafanhotos no seu país. Todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. É a comparação. Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Não empurram uns aos outros, é a maneira como se deslocam. Cada um segue seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Avança aí para mim. Aqui uma imagem um pouco mais realista, ó. É isso aqui que os povos antigos tinham temor. São como um exército armado. E são todos eles, não é bem ordenado, eles não andam em ordem. Não tem líder, não andam em ordem. Mas quando vem, é como uma invasão de um numeroso exército. Essa imagem, mais ou menos. Seria legal se tivesse trago uma filmagem, né? Ia ficar mais realista. E nada para eles, nem obstáculo físico, nem armas, nada. Preta, é uma nuvem de milhões e milhões. Quem quiser depois procura no YouTube. Houve uma invasão semelhante, vinda da África, na terra da Argentina. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos.
Parece uma nuvem preta enorme, mas é animais. Deu para sentir o drama? Se encaixa perfeitamente, ainda com essas alusões de povo, se encaixa perfeitamente nessa descrição visual aqui, irmãos? Volto a afirmar, você pode procurar à vontade, e você não vai ver nenhuma guerra que Israel tenha passado que se encaixe dentro dessa profecia. Foi pontual, claro que foi pontual. Aconteceu. E perceberam que o Senhor falou que igual a esse não ia acontecer de novo? Então não tem nem promessa de um segundo ciclo na história. Igual não. Tem hoje em dia ainda invasão de gafanhoto, mas igual não. Aquele foi um juízo específico. E Deus que enviou o juízo. Deus move na terra como Ele quer. Se Ele quiser enviar um juízo para o Brasil, por exemplo, Ele pode enviar uma outra nuvem de gafanhoto lá da África, atravessa voando o Oceano Atlântico e só devora o Brasil, não devora outros povos. Aprendemos isso também na palavra, que Deus controla as pragas. Ou não controla? Claro que controla. As 10 pragas no Egito foi controlada, não? Foi descontrolado? Não, foi controladíssimo. Tem parte das pragas nem pegou em Israel. Deus controla as pragas. Foi ali na colheita do Egito, né? Mas dessa vez foi para o povo de Israel. Porque o povo de Israel pecou. Vamos lá, vamos adiante. Pandemia é mais complicado, né? A pandemia, ela atinge todo mundo, né? A pandemia, como aconteceu lá na China, chegou em todo mundo. Pandemia é mais complicado. Isso aqui foi Deus controlando animais. Não que seja impossível para Deus controlar os vírus. Eu até posso crer nisso. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Mas é mais difícil de provar Deus controlando o vírus. Não tem nada que eu me lembre na Bíblia que possa dizer isso. Agora, isso aqui é um exemplo claro de que Deus controla uma praga de animais, como controlou no Egito. Neste caso, as expressões como um povo poderoso, posto em ordem de combate, refere-se ao exército de gafanhotos, que sobrevêm imparáveis e destruidores. Pode-se ver inferência e alusões escatológicas, mas esse dia de Yahvé para Israel já ocorreu na história literalmente. Perceberam ali? É como um povo. Joel 2,11, igreja. Está grandão aqui, ó. Leia aí para vocês. Ih, tá descansado, hein? Vamos ler tudo bonitinho, gente. Tudo junto, vamos. Certinho, gente. Vamos lá. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Pausa reflexiva. Se você ler só até aí, o que você pensa? Exército de Deus e Yahvé. Os anjos de Deus? O povo de Israel congregado? Não, os gafanhotos. São chamados de meu exército aqui. Vamos ler de novo. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor Yahvé. É muito terrível. Quem poderá suportar? É a mesma jogo de palavras que nós vimos em Isaías, quando falava os meus consagrados, e estava falando a respeito do exército ímpio dos medo-persas. Quando Deus usa um instrumento, ele chama de meu consagrado, meu exército. Ciro que foi o invasor que destruiu a Babilônia, ele é chamado de meu ungido, meu Cristo. A palavra ungido, Messias no hebraico, Cristo no grego é a mesma coisa. Ciro Cristo. Se você não tiver perspectiva do que isso significa, pode fazer inferências erradas.
Quando Deus quer usar alguém, Ele chama de meu. Dá nomes bonitos. Mas às vezes é um tremendo ímpio que Deus está usando. Entenderam? Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. No caso aqui, está usando animais para serem seu exército que vai arrasar com Israel. Avança aí para mim. Só que o livro de Joel não fica só no passado. Esse aí tem aspectos interessantes. Porque Deus também vai usar Joel para falar do futuro. Só quero separar os eventos. O dia de Yahvé escatológico em Joel. É muito interessante notar que para Deus os eventos de juízo são acompanhados de promessas de restauração e salvação. Isso é uma característica de Deus, irmãos. Você pode observar no livro de Isaías, no livro dos profetas Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, Joel. O que Deus faz? Deus conhece a natureza humana. Deus diz assim: vou vir a terra e vou matar geral. Se Deus falar só assim, nessa linguagem, o que acontece com o nosso coração? Se Deus falar, vou vir matar todo mundo, vai morrer milhões. O que acontece? Se desespera, perde a esperança. Deus falou que vai vir matar milhões. Acabou, morri junto. O que Deus faz? É um método de Deus das profecias. Ele sempre fala: eu vou executar juízo porque o povo está pecando. Não é porque eu quero matar. Não é porque eu quero destruir. Mas vocês extrapolaram. Adoraram outros deuses. Mataram crianças para Moloque. É demais. É insuportável. Eu tenho que julgar. Certo? Quando Deus diz: vou julgar, porque o povo errou demais, pecou demais, subiu a medida até o limite, Deus diz também no meio das profecias: mas os meus justos vão ver a terra. Os meus justos verão Israel restaurado. Deus sempre dá, como diz na gíria popular, um gelózinho por cima. Ele fala daquela pancada forte que vai vir, mas fala: mas eu também vou dar a vocês esperança. Também vocês verão seus filhos se reproduzindo sobre a terra. Também vocês verão Israel voltar do seu exílio. Também vocês verão que o rei vai vir reinar com vocês. Então, observem nas suas leituras em casa uma promessa de destruição e logo depois uma promessa de salvação ou restauração. É assim que Deus faz em praticamente todos os profetas. Para dar esperança, senão até os justos iam perder a esperança. O método de Deus é esse. A impiedade está grande, juízo é certo. Mas a vocês que são justos, tem esperança. Virá isso, virá aquilo, virá meu rei, virá o reino. É igual à grande tribulação. Nós sabemos que virá a grande tribulação. E vai ser terrível sobre a terra. Um tirano que vai dominar sobre o mundo todo. E vai perseguir os fiéis de Deus. Esse é o quadro terrível. Mas ao mesmo tempo Deus dá consolação, de livramento, de graça, de que vai marcar os seus na testa. Deus dá sempre uma consolação junto com o anúncio de juízo. Aprenderam isso? Então vamos lá, Joel capítulo 2, verso 28. Vamos ler agora, queridos? Leia comigo, vamos lá. Estamos evoluindo bem na lição. Como vocês não estão intervindo muito, a aula está indo rapidinho. Você não, você está proibido. Você tem uma cota por aula. Você quer falar gracinha. Eu estou falando um negócio mais sério que eu nunca ensinei antes nessa igreja. Se você intervir com gracinha, desconcentra o povo. É futuro. Mas já aguarda aí. Guarda aí que você vai aprender também. Joel 2, 28. Se você soubesse, eu não estaria aqui na sua frente. Você precisa aprender comigo. Joel 2, 28. Vamos lá? E vocês leem tudo atravessado. Vamos junto, bonitinho, irmãos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Percebam, o primeiro capítulo não foi de destruição?
Vai destruir geral, vem o dia de Yahvé. O que Deus faz logo na sequência? Consolação. Anúncio de coisa boa. Coisa espiritual. É logo na sequência, capítulo 1, capítulo 2. Para quê? Para dar aquela equilibrada. Deus sabe, somos seres humanos. Precisamos de esperança. Então agora a esperança qual é? Vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, está falando para que povo? Falando para que povo, irmãos? Israel. Israel vai sofrer o dia de Yahvé, mas o povo de Israel vai receber esses efeitos aqui. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando entra a expressão naquele dia, naqueles dias, é o quê? Futuro. É um salto cronológico. Então, Israel ouviu da boca do profeta Joel: vai chegar o dia de Yahvé, vocês vão passar fome. Vai acabar a colheita toda. Mas naqueles dias, o Espírito de Yahvé vai ser derramado sobre os seus filhos, apontando claramente para uma esperança futura. Ok? Tu não pegou? E agora vai ficando mais escatológico ainda. No Atos 2. Mas vamos lá, vamos devagar. Aqui tem mais caldo aqui nessa profecia. Profecia para tempo curto, a invasão dos gafanhotos. Profecia para séculos depois, o derramamento do Espírito. E mais ainda à frente, o que virá mais à frente ainda? Vamos lá? Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para onde aponta esse último dia do Senhor terrível aqui? Batalha da Magedon, grande tribulação. É isso, mas vocês têm que esperar eu chegar lá. Se você antecipar, confunde os outros. Eu estou ensinando a vocês a degustar, numa única passagem, 3 tempos diferentes. Uma leitura rápida, você não percebe isso. O dia do Senhor já se cumpriu em Israel, lá atrás. O dia do Senhor vai se cumprir no futuro sobre toda a terra. E Deus não vê distância entre um dia do Senhor e outro. Eu quero que vocês aprendam agora por que Deus embola eventos na mesma profecia. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus não vê pontos isolados só da história, Ele vê toda a história. Ele vê o futuro todo. Então, nas profecias, Ele solta uma sentença de um tempo, Ele solta a sentença de um tempo mais à frente ainda, e na mesmo bolo da profecia joga lá para o final do tempo. Estão acompanhando? Já mostra mais futuro do que, exatamente. Esse verso 30 e 31 aconteceu no dia do derramado do Espírito no Pentecoste? Não. Vamos para cá, verso 32. Agora está no futuro. Não é no 30. O derramamento do Espírito não é no 30. O derramamento do Espírito é no verso 28. Sim, mas é no tempo do fim, que nem é o nosso futuro ainda, né? Sim, as testemunhas vão atuar pelo Espírito do Senhor. Já se cumpriu na história? Não. Mas de um versículo para o outro, pulou quanto tempo? 2000 anos. De um versículo. Já tinha dito isso antes, agora estou mostrando. Eu já tinha falado sobre isso para vocês na última aula. Que no mesmo versículo,
pode conter na mesma profecia a primeira e a segunda vinda de Cristo, lembram? No mesmo versículo. Nem muda de versículo. Então, olha o cuidado que tem que ter na hora de analisar o texto profético. Esse cuidado todo, irmão, não é com todas as palavras da Bíblia. Você lê, por exemplo, o livro de Provérbios, você aprende sabedoria. Você lê o livro de Salmos, você é consolado. Mas quando você lê livro profético, aí a análise tem que ser mais acurada. Porque não é simples a linguagem profética. Porque Deus faz esse tipo de artifício, colocar na mesma profecia vários tempos diferentes. Não é tão simples quanto ler o livro de Provérbios, por exemplo. Você aprende ali um conto moral, uma aplicação moral. O livro profético tem que ser lido com muito critério. Tem que saber se já cumpriu, não cumpriu, se está pulando o tempo. O que já cumpriu e que tempo se cumpriu. O que ainda vai se cumprir. De um versículo para o outro. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vai trazer prodígio sobre a terra. De um versículo para o outro. Só que tem um hiato aí de pelo menos uns 2000 anos. Pelo menos 2000 anos. Só que Deus não vê como a gente vê. Ele vê tudo. A perspectiva dele é ampla. Ele é onisciente, tem todo conhecimento. Nós não somos assim. Então, para nós, temos que ter cuidado quando lemos isso aqui. Verso 32, igreja, vamos ler juntos? E acontecerá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? No Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Que momento é esse da história? Dia do Senhor, mas que momento é esse aqui específico? Na volta de Jesus, o estabelecimento do reino aonde? Os salvos estarão aonde? Jerusalém. Então isso aqui é futuro, é nosso futuro ainda, porque ainda não aconteceu. Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Quer ver, vai ter tantos prodígios, tanto problema, tanta tribulação, que é os sobreviventes que o Senhor vai chamar. Significa eleitos. Eleitos que não vão morrer nessas batalhas, porque o Senhor preservará. Perceberam que em Joel Deus dá uns saltos temporais enormes? E ao mesmo tempo, o povo que estava vivo em Israel quando ouviu essa profecia foi consolado. Não é o fim de tudo. No futuro Deus não fará isso, não fará aquilo. O rei estará lá em Jerusalém. Isso trazia alento. Mesmo que a mente do judeu daquela época não compreendesse o futuro, nessas palavras, mas ele via que tinha coisa boa para acontecer. Derramado o Espírito. Todo mundo entendeu? Diga, minha irmã. Veja com os irmãos, aí fora, né? Pegando o versículo 28, dizendo que isso vai acontecer de novo lá na frente. Podemos fazer essa inferência sobre quem? Sim, mas especificamente sobre quem? Que precisa receber o Espírito Santo ainda? O povo de Deus todo? Vamos lá. Quem falta receber o Espírito sobre a terra? A plenitude dos gentios, completa. E quem mais? O povo de Israel, irmão. Os judeus têm Espírito Santo lá em Israel? Nossos irmãos judeus, fora os que já creem em Jesus, que é uma parcela, ainda há irmãos nossos judeus que não têm o Espírito de Cristo, não foram ungidos. São remanescentes eleitos, que vão ainda receber o Espírito do Cristo. Ainda esse texto de Joel, que se cumpriu há 2000 anos no dia de Pentecostes, e vem se cumprindo nesses 2000 anos, porque nós também recebemos, está se cumprindo no corpo. Mas ainda há promessa para Israel. Percebam, vossos filhos, é descendência de Israel. Começou no Pentecostes e vem se cumprindo nesses 2000 anos. Mas a promessa diz respeito a que povo e a que local?
Jerusalém, Sião e Israel. Aqui tem promessa para Israel do derramamento do Espírito. Ainda não compreende o Cristo, mas não de compreendê-lo. Coloca-se a respeito assim, de um avivamento que vai acontecer. Não é avivamento, é derramamento do Espírito mesmo. É nascer de novo, né? Pastor, seria esse entendimento que eu tenho. Quando se cumprir a plenitude dos gentios, aí o Senhor vai tirar endurecimento do coração deles para que eles possam crer. Isso é concomitante, né? Isso é junto. A plenitude dos gentios não é um evento para depois começar outro. Concomitante à plenitude dos gentios chegando, Deus também está movendo o outro lado. Eu não acredito que seja ter que terminar o gentio para começar Israel. Deus já está trabalhando, já tem alguns se convertendo. Então, o coração Já tem o coração endurecido. Mas eles vão ser também trabalhados pela grande tribulação. A grande tribulação também tem um processo de acrisolamento pelo sofrimento. Mas eles têm que dizer, Jesus falou assim, na sua profecia, vossa casa vos ficará deserta. Ok? Isso é a diáspora. Foi lá no ano 70, quando eles foram espalhados no mundo todo. Mas ele promete, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O que isso diz que isso diz a nosso respeito? Não somos nós. Nós não negamos o Senhor. Mas Israel ainda há de dizer, ele é o bendito que vem em nome de Yahvé. Reconhecerão seu Messias. Eles ainda reconhecerão seu Messias. O próprio Jesus disse, até que venhais a dizer. Então está definido que eles ainda vão dizer, ele é o que vem, o bendito que vem em nome do Senhor. Isso é uma promessa. Aí tem a completude, né? Tem a completude dos selados sobre a terra. E aí vem todos os efeitos, vem derramamento de taça. E aqueles juízos todos estão programados. Mas percebam que isso que Joel profetizou séculos antes do Pentecoste era só para o povo daquela época uma palavra profética para o futuro. Eles não tinham a menor chance nem de viver aquilo. O povo do tempo de Joel não foi ungido pelo Espírito do Senhor, mas foi consolado com a perspectiva. Entenderam? Porque tinham acabado de receber uma sentença de juízo terrível. Sofrimento, morte, falta de comida. Mas ao mesmo tempo Deus sempre dá um consolo. Juízo, consolo. Juízo, consolo. Esse é o método divino de falar as coisas futuras. Vamos lá, avança aí para mim. Eles leem esse texto aqui e... Ainda estou esperando. Eles acham que ainda não aconteceu. Deus jamais bateu no peito e disse, eu recebi o Espírito de Yahvé. Eles não dizem isso. Estão ainda na perspectiva do futuro. O que para a igreja do corpo do Cristo já está acontecendo há 2000 anos, para eles não existe. Eles não são ungidos. Quando é que se cumpriu a mesma palavra? Atos 2, Pentecostes. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos, minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Assim que o Espírito foi derramado sobre a igreja, no cenáculo, com 120 selecionados, ali se cumpriu Joel 2, parcialmente. Cumpriu-se sobre eles cabalmente, mas ainda viria a se cumprir sobre toda a igreja gentia, que ia crer, inclusive nós no século 20. E quem nasceu no século 21 também. Tem uma garotada que nasceu no século 21. E continua a se cumprir sobre a terra essa profecia. Ok? Só que também haverá de se cumprir sobre Israel remanescente. Tem que se cumprir.
Ao cumprir-se o derramamento do Espírito no Pentecoste, o apóstolo Pedro assevera que foi o cumprimento da profecia de Joel. Pedro vai além e aponta para um cumprimento futuro antes do dia do Senhor escatológico. Eu parei aqui, mas se você ler o resto, ele vai citar que haverá sinais, fumaça, vai citar exatamente a profecia inteira de Joel, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se já se cumpriu a profecia no dia do Pentecoste com Pedro vivo, por que ele ainda estica a profecia para antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? Porque vem outro grande e terrível dia do Senhor sobre a terra no futuro, que é o dia do Senhor escatológico, o dia do Senhor que nós estamos aguardando acontecer. Todo mundo entendeu? Não é interessante você ver uma profecia cumprir aqui, depois parcialmente aqui, depois mais adiante, a mesma profecia, palavra por palavra, com 2 tempos de cumprimento, ou mais. Não é similar, não. É a citação absoluta da mesma profecia. É, palavra por palavra. Não é similar. Ele está citando Joel 2. É uma afirmação. O dia do cumprimento no tempo da igreja. O dia do cumprimento sobre Israel ainda não aconteceu na plenitude. Parcialmente. Tem judeus que se convertem a Jesus. Mas ainda se cumprirá na plenitude. Uma profecia dita séculos antes de Jesus, uma profecia cumprida anos depois da vinda de Jesus, e uma profecia que se cumprirá mais de 2000 anos depois da vinda de Jesus. 3 tempos na mesma profecia. Perceberam? Só nesse joguinho de palavras aí tem coisa pra caramba? Depois se converterem, né? Sem espírito eles não entendem, não. Assim que receberem o espírito, a promessa, eles vão entender a escritura. E vão dizer, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. Pode ser que judeus que se convertam nesse tempo voltem para a leitura do evangelho e digam, está vendo? Se cumpriu. Deus tinha avisado lá atrás para Joel, avisou para Pedro, e agora se cumpriu em nós. Amém, povo santo? Avança aí para mim. O quê? Sonho de Daniel? Sim, ué. Sonho de Daniel ainda não se cumpriu sobre a terra. Cadê os 10 reis? Sim. É só vocês, a partir dessa chave que eu dei a vocês, na aula de ontem, de domingo passado, dei essa aula, quando forem ler as profecias, terem o cuidado de parar e refletir. Amém? A aula da semana passada, e essa é para ajudar vocês a sistematizar a leitura. Não leiam simplesmente o texto. Analisem. Parem para ver. Procurem saber se já se cumpriu parte da profecia. Procurem saber se ela já se cumpriu cabalmente, não vai ter outro cumprimento. Livros históricos. Tem bons livros, querido. Tem boas bíblias de história também. Eu recomendo a Bíblia de Estudo Anotada. A Bíblia de Estudo Anotada é uma Bíblia que eu consulto bastante. A Bíblia de Estudo Anotada, ela é divisão pós-tribulacional, ela é uma visão milenista, crê no milênio. Não, pós. Eu falei pré sem querer. Ela é milenista, então ela interpreta as passagens crendo no milênio. São poucas Bíblias em português que creem no milênio. A Bíblia de Estudo Pentecostal da CPD também crê no milênio. Eles não pregam, mas no estudo está lá. Você quer ver Bíblia que fala sobre o milênio? A Bíblia de Estudo Anotada, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Alguma coisa você consegue ver também na Bíblia King James, mais moderna. As mais modernas, não vai para o século passado, não, mais moderna. Tem comentários escatológicos bem coerentes. Então, você tem que, na hora de estudar,
não é só você e o Espírito Santo. O Espírito Santo pode fazer você adivinhar? Vamos lá. Você está em casa fazendo seu devocional, você orou, Deus, me ilumina. Lembra. Mas você lê uma passagem histórica. A Batalha de Carquemes, por exemplo. O Espírito Santo vai abrir um upgrade na sua cabeça e você vai saber tudo sobre a Batalha de Carquemes? Não tem como, irmãos. É impossível. Você vai ler só o que está escrito ali. Carquemes. Você vai ler Carquemes. O que é Carquemes? Onde é Carquemes? O que significa Carquemes? Você tem que pegar o quê? A história, um dicionário de língua. Tem que se cercar de outras fontes. Se você ler só aquele trecho isolado, que vai ter batalha em Carquemes, de Carquemes, aquilo não faz o menor sentido para a sua cabeça, porque o Espírito não faz adivinhar. Entenderam? O que eu estou dando a vocês é metodologia para poder estudar. Estudem com essa metodologia, analisando o contexto, analisando a história, analisando se aquelas palavras se cumprem cabalmente, se não tem trecho para cumprir no futuro. É isso que nós estamos fazendo aqui, treinamento. Joel recebe de Deus a antevisão do dia do Senhor para as nações no tempo final. Mas, antes, também, a anunciação de juízo mais imediato contra os filisteus. Olha aí Deus bagunçando nossa mente. Deus é tremendo. Deus vai lá na frente, ele volta para cá, ele vai lá na frente. Não é assim o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse está tudo em ordem cronológica? Não. Por isso o leitor se perde. Porque fala aqui para frente, depois volta para trás, depois vai lá na frente, depois volta para trás, depois vai lá, fica nesse zigue-zague temporal. E aí você não sabe o que aconteceu primeiro, o que acontece depois. Essa passagem aqui, Joel 3, capítulo 3 e 8, não é escatológica. Foi um juízo para anos depois de Joel, sobre um povo específico. Vai ter gente que vai aplicar isso aqui para Gaza. Hoje, onde era essa área aí, é Gaza. Onde estão lá os palestinos. Só que os palestinos não moravam nessa terra nessa época aí da profecia. Quem morava eram filisteus. Vamos ler aqui, ó. O que eles fizeram? Lançaram sortes sobre o meu povo. E deram meninos por meretrizes. E venderam meninas por vinho que beberam. Isso aí já não foi algo consumado? Já fizeram, irmãos. Os inimigos de Israel já sequestraram crianças e prostituíram crianças. Fizeram crianças de moeda de troca. Isso já aconteceu na história do tempo. Vamos ler lá, ó, verso 4. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia. Filístia. Tem acento lá, Filístia. É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim quereis vingar, farei sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. A quem eles afrontaram quando fizeram isso com o povo de Israel? Deus. Deus está, vocês vieram com os meus filhos? Eu vou vingar vocês. Vou vingar sobre vocês. Povo de Tiro e Sidom, da Filístia. Amém? Avança aí para mim. Tem. É o mesmo local geográfico. Em parte, né? Não vimos assim, literalmente. Alguma coisa eles repetiram. Por isso que eu falo para vocês, a gente, quando analisar paralelos assim, o passado e o presente e o futuro, a gente tem que tomar cuidado de ver assim, tem semelhança, porém não é tudo igual. Até no meu anunciado eu falei isso. Para não dizer que é exatamente igual.
Aí seria excesso. Vai acontecer exatamente igual ou vai se repetir algumas coisas? Algumas coisas. Pregadores vão falar sobre isso. Não, tá E bobear, ele vai falar como se fosse cumprimento literal. E cumprimento literal não é. Aí é onde não freou, né? Tinha que frear um pouquinho. Agora, houve venda de meninas nessas invasões aí? Houve. Em várias guerras acontece isso. Não é exclusivo da faixa de Gaza. Que era antes ocupado pelos filisteus. Nós estamos falando aqui de pelo menos uns 300 e poucos anos ou mais. Quanto é o livro de Joel que você falou aí? Ih, é muito tempo. 800 e pouco antes de Cristo. Antes de Cristo. Do nosso ponto de vista, tem mais de 2.800 anos. Muito tempo. Então, naquele tempo, eram os filisteus que habitavam a costa do mar Mediterrâneo. Hoje são o povo palestino. Então, nem tudo é literal. Você não pode dizer, os palestinos cumprem exatamente o que os filisteus viveram. Não é bem assim. Pode, mas é sempre tendo cuidado. O que eu ensino a vocês aqui? Com tanto detalhe, com tanto freando vocês. Por que eu faço isso? Para não dar asa à imaginação. Vocês não podem imaginar sobre os textos o que os textos não estão dizendo. Aí, queridos, já vi muita gente cometer esse erro. Falta de estudo, falta de critério, falta de senso. Pega a passagem e sai atropelando o seu contexto, e sai rifando ideias. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Tanto mais se você fizer isso na internet. Tem muito pregador de internet. Qualquer menino pega um celular, irmão, e faz um filme, e abre um canal no YouTube que é de graça. Então, olha o perigo. Pastor, eu achei um vídeo bacana que fala sobre essas passagens aí. Ele afirmou que é o povo de Gaza. Calma. Tenha critério. Analisa. Vê até onde se cumpre, de fato, um segundo tempo. E onde não cumpre. Para não cometer erros. Então, tem algumas inferências? Tem. A profecia é amiga do contexto mais próximo. E avança no tempo escatológico, mostrando o julgamento dos povos na volta do rei Messias e o resgate israelita. Deus pega a mesma profecia e espicha ela para o futuro, às vezes. Vocês viram que é de um versículo para o outro. Um tempo histórico e um tempo escatológico. Vamos avançar. Volta lá, isso. Vamos ler a continuidade? Leia, querido, já estamos no final, já corremos bem, vamos lá? Proclamar isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Isso é a conclamação de Deus para a guerra. Agora, dá para a gente colocar isso no contexto escatológico. O que mais? Forjai a espada das vossas relhas de arado e lança das vossas podadeiras. O que te lembra essa expressão aí? No milênio, em Miqueias diz que vai fazer o contrário. Das armas de guerra vira material agrícola. Agora não é tempo de paz, é tempo de guerra. Do material agrícola transforma em arma de guerra. É o contrário, o oposto daquela outra passagem. Ali. E digo fraco. Quantas vezes as pessoas pegaram essa frase fora do seu contexto para fazer lavagem cerebral na igreja? Digo fraco, eu sou forte. Qual é o contexto? Guerra. Vamos lá. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor. É circunscrito, né? E congregai-vos para ali. O Senhor faz descer os teus valentes. Verso 12, igreja. Levantem-se as nações e sigam para onde? Para o vale de Josafá. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
No livro de Zacarias fala sobre essa expressão, nações em redor. Não é o mundo inteiro. É um local específico. Tem uma localização, amém? Aqui é escatológico? É. Deus já sentou para julgar todos os povos? Vamos lá, agora tem mais expressões escatológicas aqui. Vamos lá? Leia aqui verso 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai. Pisai o quê? O lagar, o que foi colhido pela foice. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aí vem os energúmenos, só posso dizer assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Pastores sem escrúpulos, e diz, vale da decisão é para você dar dinheiro. Faz campanha em cima dessa passagem, irmãos. Você tem que decidir hoje. Vai dar oferta hoje, no vale da decisão. Misericórdia, Jeová. Mas imagina pegar esse contexto e fazer campanha financeira. Levantar dinheiro do povo. São lobos vestidos de ovelha, são inescrupulosos. Meu Deus, é distorcer demais o contexto do texto. Demais. Está falando de uma guerra escatológica. Está falando de inimigos colocados no lagar. E quem vai pisar o lagar? Quem é que pisará o lagar da ira do furor de Deus? Jesus. E vai salpicar suas vestes de sangue. Tem várias passagens proféticas sobre isso. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tanto em Isaías como no Apocalipse. Ele vai salpicar da veste de sangue, pisando as uvas, pisando cabeça de inimigo. Esse é o contexto. Avança aí para mim. Vamos ler? Finalzinho mesmo. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama da onde? De Sião. E se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, terão terremotos. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. É localizado isso aí, irmãos? É, geograficamente localizado. O que mais? Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa. Não é ainda, mas será. Será santa. E estranhos não passarão mais por ela. É quando houver a última guerra. Depois não acontece mais no milênio. E olha só, a profecia vai, vamos lá. E há de ser, naquele dia, os montes destilarão mosto. Saiu de um contexto de restauração. Já aprendeu. Saiu no contexto de matar um monte de inimigo. E já entrou no contexto de bonança. De prosperidade. O vinho descendo transbordante pelos montes. Os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite. Todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e irrigará o vale de Sitim. Isso aqui remete a Ezequiel capítulo 40. Haverá uma fonte a partir de Jerusalém que vai chegar até lá. Agora leia aqui comigo. O Egito se tornará uma desolação, e Edom será um deserto, abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada. Olha aqui, querido, isso aqui é uma palavra de promessa. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém, geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião.
Senhor em letra maiúscula é Yahvé, mas quem vai de fato habitar lá no Monte Sião? Jesus, o Rei Jesus, bonitinho com seu corpo, vai morar em Sião. Então a profecia começa lá com os filisteus, depois ela perpassa o tempo, chega no dia do Senhor escatológico, onde os inimigos são pisados no lagar, e onde Jesus vem e restaura toda a terra, que fica abundante de gêneros. Está com sono, minha irmã? Está ali, quase dormindo. Está acabando já. E haverá expiação. Expiar o sangue? Eu acredito aqui que tem a ver com salvação. Posso estar me equivocando, mas eu acredito que é salvação. Expiar o sangue dos que não foram expiados, eu acho que é o remanescente eleito de Israel, que ainda não tinham sido expiados, né? Parece fora de ordem. Aqui já aconteceu o milênio, parece, ou começando o milênio. Mas não é fora de ordem, é mais um item. Dentro do item escatológico, ainda vou expiar o sangue dos que não foram expiados. Isso aqui poderia vir antes, talvez aqui, ficaria mais dentro da linha cronológica. Mas eu creio que isso aqui é uma promessa a mais. Deus vai expiar o sangue dos que não foram expiados. Aqui já diz claramente, Judá será habitada para sempre. Jerusalém de geração em geração. Isso aqui é promessa de perenidade no reino. Nunca, jamais deixará de cumprir essa palavra. Aí os lobos devoradores pegam uma passagem dessa e fazem campanha financeira para arrancar dinheiro das ovelhas. Lamentavelmente. Avança aí para mim. É extraordinário o artifício de Deus de mesclar eventos e épocas em sua onisciência. O vale da decisão de 3,14 é o mesmo vale de Josafá. E Josafá significa o nome de Josafá? Deus julgou. O que significa Josafá? Deus julgou. Então a maioria dos teólogos estudiosos acredita que o Vale de Josafá não é necessariamente um lugar específico. Não existe o Vale de Josafá. Mas, simbologicamente, é o vale que Deus julgará. Onde que está na sua Bíblia o lugar onde Deus julgará? Onde que é a bacia, irmãos? No Armagedon. Armegido. Megido quer dizer o quê? Vale do Megido. Agora, dentro da própria escatologia diz que é desde Jerusalém até o sul do Mar Morto, o Vale do Megido. E diz a extensão desse sangue que vai correr, não é? Nesse número de estádios dá mais ou menos 300 quilômetros. Meus colegas que estudam bastante escatologia, os vozes do deserto, e já conseguiram achar a resposta e a aplicação para isso. De fato, quando Jesus descer para começar a matança, não é um ponto só que vai ser atacado, mas de um ponto a outro. Como estão entendendo o que o pastor está falando? Geograficamente, vai percorrer esses 300 quilômetros de guerra. E o rio de sangue vai percorrer de uma ponta a outra. Por isso dá 300, aqui não sei quantos mil estádios. Porque são esses 300 quilômetros. Então, quando Jesus voltar, a guerra não é focal só num ponto. Vai começar num ponto e vai se arrastando até outro ponto. Isso é um detalhe fantástico. Vamos ler aqui comigo. O Vale de Josafá, né? Não é identificado com precisão, mas aponta para um lugar que será o lagar, onde os ímpios serão ajuntados e pisados pelo rei. Isaías 6:3 fala que o rei vai vir pisar. E Joel 3:13, vamos lá? Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai.
porque o lagar está cheio dos seus compartimentos, transbordam. Porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia de Yahvé está perto no vale da decisão. Avança aí para mim. Aqui, ó. A visão é essa aqui, ó. Uma foice e o corte. Só que não é de trigo. Não achei foice com uva, tá, irmão? Não é de trigo. Mas a ideia é passar a foice, ajuntar no lagar e ali no lagar pisar as uvas. Amém? É a mesma visão que está em Apocalipse 14, 18. Vamos ver agora o paralelo de Joel com Apocalipse, para finalizar. Leia comigo, vamos lá? Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha o quê? A foice. Isso aqui, esse instrumento aqui, ó. A foice afiada. E ajunta os cachos da videira. Figura de linguagem para quê? Os povos inimigos são as uvas. E o pé que vai pisar e esmagá-los é o pé do Senhor. Olha aqui, ó. O anjo tem, ó, o controle sobre a foice afiada, que ajunta os cachos da videira da terra. A videira deste mundo aqui, ó. Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Um leitor que não tenha muita compreensão não vai entender que uva é essa. São seres humanos. Vamos lá, verso 19. Então, o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra. E lançou aonde? No grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Qual é a extensão? Numa extensão de 1.600 estádios, convertendo, na nossa linguagem, cerca de 300 quilômetros, né? Cerca, não é exatos 300 quilômetros. Aí, pronto, vem a exatidão, 296 quilômetros de sangue. Do que está falando a profecia de Joel? De uva? De povos inimigos. Do que está falando o Apocalipse nessa passagem? De povos inimigos, ceifados e ajuntados num lugar específico para serem pisados, destruídos. Amém? Todo mundo pegou? Avança aí para mim. Acho que acabou. Aí são só alguns outros exemplos na Bíblia de outros dias de Yahvé. Nós vimos alguns dias de Yahvé. Nós vimos um dia de Yahvé para a Babilônia. Nós vimos um dia de Yahvé para o Egito. Nós vimos um dia de Yahvé para o povo de Israel. Nós vimos o dia de Yahvé escatológico, do tempo do fim. São vários dias de Yahvé. Para finalizar, tem essas porções aqui. Vamos ler? Profetas menores. Mas outros profetas maiores também falaram, só não chamou de dia de Yahvé. Daniel vai ver o dia de Yahvé. Isaías vai ver o dia de Yahvé. Vamos lá? Lê comigo aí. Amós 5,18. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé. Para que desejais vós o dia de Yahvé? É dia de trevas e não de luz. É juízo. É juízo. Verso 15 do capítulo 1 de Obadias. Vamos lá? Porque o dia de Yahvé está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a sua cabeça. Deus é justo. Sofonias 1, 7 a 14. Só está aqui um texto só. Zacarias 14, 1 e Malaquias 4, 5 também anunciam o dia de Yahvé. Amém? Só não coloquei por extenso, porque senão a aula teria que ter mais meia hora. Aprenderam, queridos? Dúvidas? Você perde tempo perguntando se pode. Fala, varão. Olha aqui, ó. Em relação
Acho que acabou de passar aí sobre Israel. Nós pouco para Israel. Mas aquele Israel ali, Israel dilatado. O povão que vai para Israel, junto com Jesus, muito grande. Você está aí falando de Israel, tem Israel da carne, tem Israel espiritual, tem a igreja, que é considerada Israel junto, foi enxertada na mesma árvore. É mais amplo que você está falando aí. Você está reduzindo uma frase, coisas são muito mais amplas. Mas o que isso tem a ver com o dia de Yahvé, que é o tema de hoje? Mas a Bíblia não fala da frase Israel, não fala, o povo vai para lá. Mas geograficamente, dizem que pesquisar que aquilo ali o que eu tenho ensinado a vocês é ser criteriosos. Tudo que vocês veem que não tem uma compreensão imediata, tem que se gastar tempo. Não é? Se você lê, não entendeu, gasta tempo, pesquisa, pega uma boa Bíblia de estudo, procura, hoje tem a ferramenta da internet, procurem. Mas nem tudo que está na internet é bom, viu? Qualquer um coloca site na internet. Você pode, de repente, pegar uma visão dos adventistas do sétimo dia, da Ellen White. E aí você vai aprender errado. Vai aprender errado. Você pode pegar um estudo bacana, pô, pastor, achei um estudo maneiro, e você nem saber que aquele estudo é dos adventistas. Também. E outros tantos. Do jeito deles. Só que vai ter distorções. Não é só isso que é a distorção, tem várias distorções. E aí o leitor comum não vai ter facilidade de separar as coisas. Na terça-feira eu estava aqui com o pessoal que estudou o Espírito Santo comigo, e eu falei da tradução da Bíblia de Jerusalém, católica romana. Aquela tradução é considerada pelos teólogos evangélicos, inclusive, a melhor tradução em português que existe, porque é mais próxima do original. Porém, o estudo dela nessa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudo católica. O que vem embaixo no estudo de rodapé é um lixo teológico. É um lixo teológico. Você lê aquilo lá embaixo, você fica confuso. Porque é feito pela alta crítica alemã. É um pessoal ali que só vê o natural, não vê o sobrenatural. Então, você vai virar incrédulo se você ler a nota de rodapé de Jerusalém. Então, mesmo usando essas ferramentas, Bíblias e outras coisas mais, tem que pedir muita misericórdia a Deus, ter critério. Senão você aprende errado. Amém? Dito isso, queridos, vamos ficar de pé, terminamos a aula de hoje. Isso aí eu não gostei não, tem ojeriza disso. É um absurdo isso. Pegar qualquer passagem da Bíblia e forçar o povo a dar dinheiro. Esses mercenários vão pagar um preço alto. Se não se converterem, vão para o lago de fogo e enxofre. Por que Jesus desceu o azorrague nas costas dos vendilhões? Jesus se descontrolou, saiu de si, perdeu a calma. Não se pode misturar o santo com o profano. Ali era zelo purinho de Deus. Não se pode misturar as coisas santas com a profana. Amém, povo santo? Quero abençoar a vida de vocês. Eu acho que tem mais ferramentas. Se você não entendeu de tudo ainda, você pode rever essa aula, vai estar na internet. Você pode rever quantas vezes você quiser, até entender. Mas juntando a aula da semana passada com a de hoje, deu mais clareza sobre essas profecias de duplo cumprimento, triplo cumprimento. E os critérios que foram usados aqui pelo pastor de vocês para mostrar quando é literal, quando não é literal, quando é gafanhoto, quando é invasor inimigo. Tem que olhar, senão cria distorções. Tem gente que pega essa passagem aí e inventa demônios. O demônio migrador, o demônio cortador. Isso não existe. O contexto não dá a possibilidade de traduzir isso por demônios. Foram gafanhotos de verdade. Então, em nome de Jesus, eu não ensino só a matéria, eu ensino os critérios. Para vocês poderem, em casa, ter capacidade de analisar as passagens. Amém? Dito isso, queridos, semana que vem não tem escola bíblica dominical, porque nós estaremos no sítio, né, lá no Bonança, celebração do aniversário da igreja. No outro domingo, que dia que cai?
28 tem nova lição da escola bíblica dominical. Quem entra de férias são seus filhos no colégio. E alguns de vocês tiram férias nessa época do ano. Mas o reino espiritual não tira férias. Deus não segue o calendário da terra. Sabia que Deus não está nem aí o calendário de virada de janeiro? Não significa nada para Deus. Esse aniversário de Jesus, de dia 25 de dezembro, não significa nada para Deus. Então, o mundo espiritual não vai parar, porque é 25 de dezembro nem 1º de janeiro. São feriados humanos, gentios, mundanos. Não tem nada de Deus nesses feriados. O mundo espiritual não vai parar, a igreja não vai parar por causa disso. Pastor, tem que viajar porque é época de férias. Tudo bem, vai. Mas lembre-se que nós aqui não estamos de férias. Amém? Eu mesmo preciso parar de tirar uma férias de uma semana. Porque trabalhei o ano inteiro servindo vocês. Senão a caixa torácica aqui do varão, esse corpício aqui, começa a enfermar. Só por isso. Mas mesmo assim, queridos, a igreja não tem que parar. Amém? Todo mundo entendeu? Se eu tirar férias, vocês vão deixar de vir à igreja, adorar a Deus? Eu não mereço tirar uma semaninha de descanso, não? Depois de um ano inteiro de batalhas? Então, queridos, que a graça de Deus seja sobre vocês. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Mas eu te agradeço especialmente, Senhor, porque tu nos dá sabedoria, discernimento, para estudarmos da maneira correta, tendo, Senhor Deus, artifícios para entender as passagens. Muito obrigado, Senhor, porque não fazemos isso de forma leviana, não fazemos isso de qualquer maneira só para constar. Nós fazemos com o mais apurado critério possível. E o maior critério é o temor do Senhor. Nós estamos aqui debaixo de santo temor, aprendendo a tua palavra. Então que a tua palavra permaneça no coração dos teus eleitos. E tudo que foi ensinado seja santo nas suas mentes. Em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, a mim, teu servo, aos teus servos que aqui congregam, de andarmos sempre no centro da tua verdade. Em nome de Jesus. A tua bênção repousa sobre todos, sobre os nossos jovens, sobre as mulheres, sobre os homens. Seja sobre toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos a viver esse dia na tua santa e gloriosa presença. E logo mais retornar para te adorar, pelos teus feitos, pelo teu poder, pelas tuas maravilhas. Te louvamos, Deus, e louvamos ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo? Glória a Deus. Glória a Cristo.